Olá pessoal, aqui quem fala é o Ricardo Ferreira, mais uma vez com vocês aqui agora em monitoria de cálculo 2. Nós vamos estar aqui apresentando um pouquinho sobre atividades, um pouquinho sobre integrais e principalmente o nosso ponto hoje, nosso assunto principal hoje são os limites de integração. Então vamos lá, vamos aqui lembrar um pouquinho sobre integral, é algo que vocês já estão trabalhando, já tem um bom tempo. Então fica fácil de a gente comentar que a integral nada mais é do que a possibilidade que a gente tem de fazer o cálculo e achar a área de uma função, de uma região, que ela não seja simétrica. Né? Quando nós temos alguns limites, nós definimos os limites que nós queremos e nós temos aqui a função. Então, fica bem simples de vocês entenderem, é algo que vocês já estão fazendo desde cálculo 1. E nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os limites. Quero trazer para vocês aqui algumas das dificuldades que nós tivemos aqui durante o cálculo 2 e eu vi, e quero trazer para vocês para a gente pensar sobre os limites. Quando nós pegamos uma função e nós temos o limite, nós definimos exatamente dentro da nossa função qual é o ponto inicial e qual é o ponto final que nós vamos integrar e procurar por essa área. Aqui a função foi dada, né, foi uma integral de x dx. Então, quando eu tracei aqui a minha reta, eu defini para ele que eu começo do ponto do valor 1 ao valor 5, ele está exatamente pegando abaixo aqui dessa reta todo o valor até o eixo x. Então, eu tenho essa área aqui para ser calculada. Então, aqui eu defino meus limites. Mas e quando esses limites não são números, né, inteiros, ou são definidos por funções? Que é onde aparecem as nossas dificuldades, às vezes, de entender. Então, eu trouxe aqui um exercício e uma atividade que nós tivemos ao longo da nossa monitoria de cálculo 2, que vai trazer exatamente essa dificuldade e vai demonstrar essa dificuldade. Vejam, aqui nós temos uma região que foi informada como uma região E, onde eu tenho uma parábola e tenho uma reta. Elas fazem a interseção de dois pontos e o exercício vai nos perguntar exatamente, ele perguntaria qual que é a área da interseção da parábola e da reta nesses dois pontos, qual que é a área que nós temos. Então o que o exercício está buscando? Se a gente pegar aqui, vou demarcar aqui para vocês, ele está buscando essa área aqui, ó. Ele está perguntando para a gente qual é a área que nós temos exatamente desses pontos aqui. Então, tudo que temos alocado dentro dessa área aqui é o que ele quer saber. Tá? Então, veja, mas nós temos aqui uma parábola e uma reta. Então, como que nós definimos os nossos limites? Né? Eu coloquei aqui como o nosso I1, I2, I3 e I4. Então, como que eu vou definir esses limites aqui? Eu tenho que fazer duas integrais. Exatamente porque eu não consigo fazer um valor definido, dizer que eu quero daqui do 4, exatamente, chegando ao zero. Veja, eu não estou querendo saber essa área. Então, isso aqui é uma aplicação muito prática para quando a gente vai pensar, por exemplo, preciso definir uma região, preciso definir um terreno, pelo qual, vejam, ele não é simétrico. Então eu não sei como que eu vou calcular a área desse terreno. Então eu consigo aqui trazer essa aplicação. Os dados que nós temos está aqui. Então nós temos uma parábola, que é x igual a y ao quadrado. E tem uma reta, y igual a x menos 2. E os dois pontos de interseção. Então, o que nós vamos ter aqui? Eu quero passar para vocês como nós vamos definir, como nós vamos enxergar esses pontos e definir, então, os limites, né? Nossos limites aqui. Então, no próximo slide aqui, eu deixei ele já preparado para a gente poder fazer algumas anotações e poder estar entendendo. Então, o que nós vamos ver aqui, ó? Nós temos exatamente aqui a reta, a parábola. Nós temos os dois pontos dados aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir os limites de integração. Vamos aqui enxergar
no eixo Y aqui, o que nós temos aqui, ó? Exatamente nesse ponto, se a gente olhar aqui no ponto A, e se a gente puxar aqui exatamente do ponto B, deixa eu só mudar aqui a cor da caneta, para que fique melhor de enxergar. Vou dar uma apagadinha aqui. Vou pegar aqui ó, a cor da caneta verde. Então, ó, vejam, nós temos aqui exatamente esse ponto aqui, ó, né? Que é o ponto 2, e nós temos exatamente esse ponto aqui, que é o menos 1. Então, nesse momento, eu vou dizer o seguinte: qual é o meu limite de integração no eixo Y? Estou buscando o quê? Estou buscando exatamente os limites aqui, ó. Meu ponto B, onde há interseção, ele está pegando no máximo no ponto 2. E o ponto mínimo da interseção, menos 1. Então, logo, o que eu vou dizer? Que o limite, eu vou dizer que o limite de Y. O que eu tenho Y, então? Y é igual, qual que é o meu menor limite? Menos 1 de Y até 2. A letrinha está bem horrível aqui, hein, gente? Vamos lá, vamos tentar melhorar isso aqui. Então eu tenho aqui exatamente de Y até o 2, tá bom? E agora eu vou pensar o seguinte: qual que é meu limite em X? Vejam, eu tenho aqui exatamente saindo do ponto A, ele correndo sobre uma parábola, indo até o ponto B e descendo sobre uma reta. Então eu tenho exatamente que achar meu ponto, meus limites de X em cima da parábola e em cima da reta. Então vamos lá. Então nós vamos aqui mudar de cor aqui por um azul. Então vamos lá, o limite de X. Então o que nós temos aqui? Primeiro, nós temos já uma parábola. Então nós temos que o limite de x igual a y ao quadrado é um ponto inicial. Então vejam, ele está correndo aqui, ó, nesse ponto, nessa transição, eu posso dizer que ele está começando aonde? Na parábola. Então esse aqui vai ser meu inicial. E meu ponto final? Meu ponto final vai ser o quê? Exatamente a reta. Mas a reta, vejam, a reta, ela é o quê? Y igual a x menos 2. Nós precisamos aqui isolar o x. Então, se eu isolo o x, passo esse 2 para o lado de lá, eu tenho o quê? Exatamente x é igual a y mais 2. Então, esse aqui é meu ponto final. Então, logo, eu tenho que y ao quadrado é igual, desculpa, deixa eu apagar aqui, não é igual. Vamos lá. Que o y ao quadrado tem que y ao quadrado é o meu ponto inicial, está alocado em menor que x e está, né, no ponto de y ao quadrado até y mais 2. Então, aqui nós definimos, veja que não é algo tão difícil. Então, aqui nós definimos exatamente o nosso ponto. Deixa eu olhar marcado aqui. Nosso ponto de x e o nosso ponto de y.
Então, quando a gente vai aqui pegar e definir esses pontos, quando a gente vai enxergar esses pontos aqui, vejam que ele está saindo aqui do ponto A, indo até o ponto B, passando pela parábola e pela reta, nós estamos definindo esses limites. Então, quando eu for fazer minha integral aqui, lembra da integral? Eu tenho a integral. Eu tenho duas integrais, que exatamente eu precisava saber os limites de integração que começava de uma e começava de outra. Quais são esses limites? Eu tenho um limite aqui de menos 1, e tenho um limite de 2. Na onde? Se eu definir que aqui é y, eu venho aqui, se eu falar, vamos voltar aqui, só para lembrar nossa função qual que era? Dx, dy. Logo, o dx está aqui na frente e o dy está do lado de fora. Integral dupla. Então, nós temos o quê? Vamos voltar aqui na nossa integral. Quais são os nossos limites de integração? Se eu tenho aqui um valor de n, dx, dy. Então, se eu tenho dx aqui e tenho dy aqui. Quem que é o nosso dx? Nós definimos que o limite, nós temos aqui o limite de dx e dy. Se o dy está aqui, ó, nós vamos falar que é de menos 1 a 2. Definir o limite. E qual é o nosso limite daqui? Nosso limite que começa onde? De menos de y ao quadrado, y mais 2. Veja, os dois limites nós temos, então. Tá vendo? O ponto inferior de menos 1 a 2 e o ponto inferior y2. Então, eu defini exatamente os limites de integração. Então, dentro dessa área, dentro dessa região. Então, não é algo difícil. Você só tem que avaliar exatamente quais são os pontos de interseção e quais são exatamente as funções que nós temos aqui da reta, da parábola ou do que for estar sendo usado no cálculo. Passando aqui, um pouquinho melhor de enxergar. Então, nós temos aqui o passo a passo. Nós fizemos a mesma coisa. Então, inicia o y em menos 1. Então, nós temos aqui o ponto menos 1. Vou pegar aqui e vou demarcar para vocês com marca-texto. Então, menos 1. Tenho o ponto máximo 2. Então, eu tenho começando o limite de menos 1 a 2. E quando eu vou para o eixo x, o início da parábola é a própria parábola. Então, eu já tenho que o x é y2. Então, eu tenho aqui que o inicial é o y2. E quando eu vou até o final dela, eu tenho que isolar, né? Como foi dada a reta x menos 2, eu isolo exatamente o x, chego a y mais 2. Então, eu defini os dois limites como y mais 2. Então, não é tão difícil, é bem simples. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo e a forma prática de aplicar isso. Depois aqui é só desenvolver o método da integral dupla, fazendo aqui a integral, conforme o n aqui que a gente teria, tá? Não é o caso aqui. E eu quero demonstrar para vocês de forma bem rápida, no GeoGebra, como a gente pode estar fazendo isso. Então vejam, eu vou trazer aqui para vocês a nossa ideia de como fazer no GeoGebra. Então, primeira coisa, nós vamos lançar as funções aqui. Então eu tenho aqui a primeira equação, que x é igual a y ao quadrado, né? Então eu defini aqui minha primeira equação, minha primeira parábola, dou um Enter, já fez a equação. A segunda equação eu tenho y igual a x menos 2, dou um Enter. Vejam, eu vou aqui, configurações, vou mudar a cor aqui para ficar igual à apresentação. Vou pegar esse aqui, mudar a cor também.
Aqui. Vou mudar a cor dele aqui também. Muito bem. Então, exatamente, eu tenho as duas equações aqui, que eu lancei, tanto uma quanto outra. Aqui, se eu quiser colocar como equação 2, eu posso, vai funcionar também. Então, equação 2. Eu quero exatamente definir esses dois pontos. Como ele deu os valores, eu posso vir aqui definir o ponto A maiúsculo, igual. Então, eu vou dar as coordenadas aqui. Quem foi a primeira coordenada? 1,-1, Enter. E letra B maiúscula, igual a... O valor dado para a gente foi 4 e 2. Enter. Muito bem. Temos aqui os dois valores dados, os dois valores que estão nessa região. Então, aqui fica fácil de entender. Se vocês quiserem fazer o cálculo, depois fazer até integral, vocês podem estar fazendo no GeoGebra. Tem outro vídeo meu que eu já demonstrei como fazer isso. Mas é interessante para a gente poder enxergar aqui. Então, vamos supor, se eu quisesse fazer uma linha, vamos fazer uma linha aqui perpendicular com esse ponto aqui, né, em relação a esse eixo, e esse em relação a esse eixo. Então, muito bem. Então, vejam que aqui eu consigo exatamente enxergar. Vou pôr tracejado aqui, mudar a cor, pôr tracejado e mudar a cor. Então, veja aqui que nós conseguimos enxergar o -1 e o 2. E a mesma coisa, o limite de integração, que ele está pegando daqui até aqui na frente. Aqui a ideia é só demonstrar para vocês que vocês podem fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de equação, e até mesmo aplicar. Depois, se vocês quiserem tentar, você tem aqui o comando de integral, onde você pode fazer a integral de uma função, definir as integrais e depois criar as integrais entre. Que aí você faz duas funções, cria-se aqui duas funções, por exemplo, em relação a duas características, a duas equações, e depois você faz a integração entre eles para que você encontre exatamente essa área, tá? Eu vou demonstrar aqui, eu vou trazer para vocês rapidinho aqui. Eu vou abrir um exemplo que eu tenho salvo, que é de algo que foi feito dessa maneira. Só para agregar aqui um conhecimento a mais. Vejam, nós temos aqui duas funções. Então, exatamente, eu tenho duas funções pelas quais eu criei os limites, né? Defino os limites aqui da primeira integral de 0 a 1 e o segundo de 0 a 1. E aí eu faço entre eles. E aí eu consigo encontrar exatamente a área dessas duas integrais dentro dessas duas funções. Então veja que a gente consegue fazer exatamente, deixo aí o exemplo para vocês, para achar essas áreas, tá? Assim como outras opções nós temos. Deixa eu abrir um outro exemplo aqui para vocês, que é bem interessante. Então vejam, aqui também eu tenho um outro exemplo, calculando também dentro de uma região, né? Aqui é legal que eu consigo mudar essa região, mas veja, eu tenho exatamente calculando também uma integral, tenho os limites aqui da integral em relação a uma função, né? Aqui é um pouquinho mais complicado, porque existe uma função aqui com raiz quadrada, mas veja, todo o processo de integral é possível de ser feito e sempre definindo os limites, né? Aqui mais simples porque eu defino os limites em cima do eixo, já x aqui em cima, conforme eu vou mudando aqui, eu consigo ver qual a minha área, tá bom? Deixa eu voltar aqui nos slides, para a gente poder finalizar aqui. Vamos lá. Muito bem. Então, só para deixar registrado aqui para vocês, naquele exemplo que nós fizemos, aqui eu trago para vocês e vou deixar para vocês o link, tá? Tá disponível para vocês querem acessar, pegar isso daqui e brincar aqui em cima, criar a função ou mudar essa função. De repente, se você quiser fazer integral, né, definir lá o valor de n
que nós tínhamos aqui atrás, né? Esse valor de n aqui, quiser definir um valor aqui para ele e criar aqui, é bem legal, acho que vocês podem aproveitar e conseguir fazer aí, tá bom? Pessoal, eu fecho aqui a apresentação, deixo aqui para vocês exatamente meus dados, deixo para vocês aqui meu contato, se alguém precisar de alguma coisa, sempre estou à disposição. Faço monitoria em Americana, aqui no interior de São Paulo, também dou apoio para a cidade de Piracicaba, e deixo para vocês essa mensagem aí. As ações de vocês de hoje definirão onde você estará amanhã, né? Então estudem, busquem, né? Cada dia, cada momento, estejam sempre buscando e aperfeiçoando. Quanto mais vocês praticarem os exercícios, melhores ficarão, tá bom? Muito obrigado por tudo, muito obrigado por mais uma oportunidade. Deus possa abençoar cada um nos seus estudos, no seu crescimento profissional, e que vocês possam ser usados realmente como instrumentos, que vocês possam dar frutos, né? Bons profissionais, bons estudiosos. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos.